Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Chego agora com as principais notícias nesta tarde. São 15 horas e 30 minutos agora. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. E olha só que número alarmante, gente. Em apenas 11 meses, o Brasil registrou quase 4.000 acidentes de trânsito. É a causa, e a principal causa, é a embriaguez ao volante. Pessoas que ainda insistem em beber e usar o volante, usar o carro. E esse número representa um aumento de 7% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Um balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal apurou que entre os meses de janeiro a novembro, o Brasil registrou 3.507 acidentes de trânsito causados por embriaguez ao volante. Mais de 3.600 pessoas foram detidas por conduzirem veículos sob influência de álcool e quase 3.000 ficaram feridas. 178 óbitos foram registrados. O número de acidentes representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. A lei seca, que foi estabelecida no Brasil em 2008, proíbe qualquer quantidade de álcool durante a condução de veículos. Caso a lei seja violada, o motorista é multado em R$ 2.934,70, além de ter a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Se o teste do bafômetro registrar a presença de álcool acima de 0,34 mg por litro, a conduta é caracterizada como crime de trânsito, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão, além da proibição da licença para dirigir. Durante o período de 20 a 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias federais de todo o país. Foram realizados 68 mil testes de alcoolemia, sendo mais de 1.000 condutores atuados e 97 detidos por dirigir sob influência de álcool. E para a semana da virada do ano, a corporação informou que vai realizar outra operação para evitar riscos nas pistas. Mas é fundamental que os condutores saibam os riscos que a embriaguez ao volante provoca para todos que estão nas rodovias federais e não misturem álcool e direção. Nossa, as imagens são muito impressionantes e aquilo, né, gente? Não se deve pegar o carro ao beber, enfim, é uma irresponsabilidade sem tamanho. Vamos abrir agora a câmera ao vivo para ver como está o movimento nas estradas, ver o trânsito agora. As rodovias já registram congestionamento de mais de 60 quilômetros de filas, além do trânsito travado na rodovia Imigrantes e Via Anchieta, em São Paulo. Essas duas estradas também contam com muita neblina em muitos trechos e baixa visibilidade, viu? Então, olha só, muito cuidado. Se puder esperar, o recomendado, segundo a Ecovias, é viajar a partir das 9 horas da noite. Caso você esteja planejando pegar a estrada já nas próximas horas, se prepare para muito trânsito. A gente viu que aqui dentro da capital paulista, o trânsito até que está fluindo muito bem, né? A maioria já desceu para o litoral. E olha, agora que a gente já sabe, a gente já vai saber quais são os cuidados que devemos tomar com o carro antes de pegar a estrada. Já você vai acompanhar. Antes, nós vamos descobrir, vamos entender melhor quais são os cuidados que nós devemos tomar com criança. A gente precisa redobrar a atenção, seja uma viagem de carro, ônibus ou avião. E é por isso que eu convido agora ao vivo a médica pediatra para falar conosco, doutora Andréia Baldissera, que além disso é mãe de 4. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, doutora. Olha, primeiro de tudo, né? Muitos pais têm muitas dúvidas, né? A gente sabe que viajar já é complicado, que a gente fica na dúvida, né? Que mala que eu vou levar, grande, pequena, e com criança carrega toda a mudança, né? Carrega a casa junto e aí acaba se embananando, não sabe se leva muita comida, o que levar, biscoitinho, coisas mais saudáveis. Vou viajar de manhã, à tarde, à noite, qual o melhor horário, enfim. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, para quem vai pegar a estrada, com criança pequena, principalmente, qual que é a melhor hora, doutor? É de manhã, o melhor período, à tarde ou à noite? Primeiro depende do tamanho da viagem que a pessoa vai considerar, porque assim, se for uma viagem curta, tipo, eu vou daqui para São Paulo de avião. Daqui para São Paulo de avião dá 1 hora, mas se eu for de carro vai demorar algumas horas. Então depende do horário do dia que você for viajar. O que a gente tem que levar em consideração? Se essa criança vai de carro, por exemplo, o sol no carro
vai pegar no vidro da criança, isso não é legal. Eu vou ter que ir parando. Onde é que eu vou parar? Em que momentos eu vou parar? A gente não pode, no carro, mesmo bebês pequenos, assim, que às vezes fica na cadeirinha, não preciso trocar a fralda, eu não preciso ir no banheiro, coisa assim, né? Porque as crianças maiores, às vezes, têm essa exigência de ir no banheiro e dar umas paradinhas. A criança pequena precisa parar de tempo em tempo. Então, assim, as principais coisas a se pensar é isso, tipo, quanto tempo eu vou demorar de deslocamento, qual que é a rotina da minha criança, porque, enfim, a rotina de cada casa varia, mas, enfim, onde é que eu vou parar? Onde é que a gente vai almoçar? Se essa viagem incluir o horário de almoço, a pessoa tem que raciocinar sobre tudo isso. Tem gente que prefere viajar com a criança dormindo, então seria mais interessante viajar à noite. O horário que a criança vai dormir, você faz a rotina do sono, coloca ela no carro dormindo e aí vai. Ou eu prefiro sair de dia, não gosto de viajar de noite. Eu vou de manhã, eu já vou dar o café das minhas crianças, e aí eu vou levar um lanchinho para a hora do lanche ali da manhã. Na hora do almoço a gente vai parar onde? O que vai ter para comer? Vai ter comida de verdade para essa criança comer, uma comida saudável, leve? É tudo isso que a gente tem que raciocinar. O que eu acho, assim, que não pode faltar nunca em nenhuma situação? Água, parece bobice, assim, mas muita gente esquece de levar água para a criança. Precisa levar água, né? Enfim, o ideal é que seja em torno de 100 ml por quilo de peso. Então, tipo, é bastante água. Uma criança de 10 quilos é 1 litro de água. Então, enfim, é legal ter essa água no carro, porque tu não sabe se vai ter trânsito, quanto tempo tu vai ficar parado nesse trânsito, se vai ter uma perda de voo, por exemplo, vai ficar muito tempo no aeroporto. É muito legal você ter uma aguinha junto contigo, mineral, potável, numa temperatura adequada. Eu sempre levo uma térmica. Eu prefiro levar frutinhas já cortadinhas para minhas pequenas, descascadas, em potinhos individuais, que fica mais fácil para servir para a criança durante o trajeto. E eu levo alguma bolachinha, algum biscoitinho, alguma coisa mais seca também para elas ir degustando durante o caminho, que isso dá uma entretida na criança também. Pois é, doutora, a gente não sabe, né, se vai pegar congestionamento, é sempre uma caixinha de surpresas, né, geralmente pega muita gente de surpresa, porque está olhando ali no GPS, está dando um tempo, chega na hora, tem algum acidente, aconteceu alguma coisa na estrada, e aí fica mais tempo do que o previsto. Muitas vezes a criança já comeu tudo que tinha para comer, e aí, o que faz? Então, o ideal seria levar, além das frutas que você mencionou, né, algo saudável, aquelas marmitinhas térmicas, seria o ideal levar alguma comidinha, algo assim ou não? Depende se você tem como refrigerar, como aquecer, é isso que as pessoas têm que raciocinar certinho. Eu prefiro levar, levo também as frutas, mas eu levo algum snackzinho que não precise nem de refrigeração, nem de esquentar. Uma bolachinha mais saudável, uma bolacha caseira, um cookiezinho, um muffin. Essas coisinhas que você mesmo pode preparar em casa, nada muito elaborado, mas que é legal ter para a criança ir mastigando, ter mais coisas para não faltar de fato no caminho. Eu tenho 4, levo uma sacolada de comida para o caminho. Perfeito. Agora, você tinha mencionado com relação às paradas, né? Que é importante fazer as paradas para se esticar, então. Isso deve ser levado em conta mesmo crianças que ainda usam fralda? Isso. O que acontece? As crianças maiores, crianças de 4, 6, 7 anos, elas vão pedir para parar para fazer xixi, vocês vão parar a cada pouco e tem que ter paciência. Quem vai pegar a estrada ou vai pegar voo mesmo com criança tem que ter paciência, porque a criança exige mais e do mesmo jeito que a gente fica irritado no trânsito, que a gente fica sem paciência, que a gente cansa numa espera, num atraso, num voo, a criança também fica. Só que a gente tem como verbalizar isso. Às vezes a criança pequena não sabe como expressar esses sentimentos e aparece só com uma irritabilidade. Então, enfim, a gente tem que ter paciência. E aí eu tava falando dos bebezinhos pequenininhos. O que acontece com o bebê pequenininho? Você tem que colocar ele na cadeirinha no bebê conforto. Isso é uma condição, enfim, inegociável. Então, crianças têm que usar cinto de segurança, tem que usar o assento elevado se for o caso, tem que usar a cadeirinha se for a idade, tem que usar o bebê conforto se for a idade. Tem que usar esses apetrechos de segurança, só que a criança fica extremamente desconfortável. Eu falo o nome do negócio é bebê conforto, mas ele é muito desconfortável. E aí você tem uma criança que tu vai encarar horas de viagem, você vai dormir depois num lugar que não é a cama dela, que não é a rotina dela, ela já vai estar irritada. E aí a pessoa fala, ela tá irritada por ser da rotina. Às vezes ela tá com dor muscular, a criança vai naquela bebê conforto tremendo o tempo todo. Precisa parar a cada 2, 3 horas, crianças que usam cadeirinha ou bebê conforto, e tirar essa criança dessa cadeirinha, dar uma caminhadinha com ela no colo, dar um colinho, mesmo que ela esteja dormindo, para
dar uma alongada nessa musculatura, porque senão eles ficam muito tortinhos e muito contraídos ali, tremendo naquela posição. Eu falo, é como se estivesse naquela plataforma da academia vibratória o tempo todo, tadinho da criança ali, tremendo na cadeirinha. E as roupas, doutora? Roupa mais confortável, mais levinha, prepara a criança, põe uma blusa para ligar o ar-condicionado, o que seria o ideal? Eu sempre levo uma roupa confortável, então eu prefiro colocar uma calça bem molinha, uma camiseta bem molinha e levo um moletom junto, sempre. Para todas as minhas filhas levam um moletomzinho no carro, porque se elas ficarem com frio, ou se a gente for sair, ou às vezes a viagem alongou muito, saiu de noite, é bom ter um casaquinho junto. Eu gosto de levar um cobertorzinho no carro também. Eu levo um cobertorzinho, que elas se dividem ali, mas eu acho legal ter um cobertorzinho no carro. E eu acho extremamente importante que leve uma roupa extra para criança. Eu acabei de voltar de viagem, minhas filhas, cheguei hoje aqui na cidade, uma das minhas filhas vomitou no carro. Então eu preciso ter uma roupa prática à mão, e isso para quem viaja tanto de carro como quem viaja de avião, tem que ter na mochilinha de mão uma muda de roupa para cada uma das crianças, uma troca confortável, e às vezes até para o adulto, que é tipo mãe, que às vezes a criança vomita na mãe. É legal ter uma camiseta para trocar se necessário. Eu levo sempre junto comigo, aprendi isso na primeira viagem que eu fiz com minhas filhas, um pacote de lenço umedecido desinfetante. Tem no mercado para vender. Não fica aquele cheiro de azedo no carro, então tipo, dou aquela limpada geral no carro com o lencinho umedecido com desinfetante, que daí sai o cheiro, troco a roupa da criança. Tenho sempre essas sacolinhas de mercado, ou sacolinha de lixo mesmo, para pôr, se sujar alguma roupa, se tiver lixo no carro. Eu gosto de ir juntando, deixando separadinho para não ficar com cheiro dentro do carro também. O melhor é que as recomendações da doutora não são só por ela ser pediatra, né? Mas porque ela vive isso no dia a dia, ser mãe de 4. Eu sou mãe de 1 e já fico assim atrapalhada. Imagina ser mãe de 4, né? Agora, com relação a viagens de avião, doutora, a gente falou muito de viagem de carro. Tem muita dúvida sobre a questão da pressão, né? Na hora do avião decolar, enfim, com criança pequena. O que seria ideal? Dá para a gente diminuir o desconforto? Dá. A hora que o avião decola e que o avião pousa, a diferença de pressão pode causar um desconforto no ouvidinho das crianças. Então, na hora que ele estiver subindo ou que ele estiver descendo, para bebês que amamentam no peito, a gente orienta que a mãe amamente a criança durante a decolagem e aterrissagem. Funciona mais ou menos como mascar chicletes quando sobe a serra, sabe? O professor diz pra gente mascar os chicletes quando tá subindo a serra, porque isso permite com que entre ar e não pressurize ali dentro do ouvido médio. Então, assim, para a criança, esse movimento de sucção ajuda a diminuir a pressão ali no ouvidinho. Então, enfim, é recomendado. Se a criança usa bico ou mamadeira, ela pode usar o bico ou a mamadeira para isso. Mas nas que amamentam exclusivamente no peito, pode ser usado sim o peito para essa elevação e para aterrissagem no voo. Perfeito. Doutora, olha, muito obrigada pela entrevista, pelas recomendações, foi ótimo. Eu espero falar contigo em breve. E aí, que todo mundo que esteja nos assistindo for viajar com criança, gente, siga as recomendações da doutora, que não tem erro. Vai ser uma viagem muito mais tranquila e sem aqueles estresses. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer, um ótimo final de ano para você. Muito obrigada, igualmente. Obrigada, uma boa tarde. E olha, eu vou para a câmera 2 agora, porque se você está em dúvida sobre qual o melhor horário para pegar a estrada, algumas concessionárias que administram as rodovias mais importantes de São Paulo divulgaram os horários de grande fluxo para te ajudar no planejamento. E olha só, vamos ver. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, são esperados mais de 3.800.000 veículos trafegando em direção ao litoral interior, entre os dias 30 de dezembro a 3 de janeiro. Para quem planeja descer ao litoral em direção às praias da Baixada Santista, a Ecovias vai fazer a operação descida, utilizando mais faixas no sentido litoral e menos no sentido capital, nos dias 26, 27 e 28 pelas rodovias Imigrantes e Anchieta. Já a operação subida está programada para os dias 1 e 2 de janeiro. No sentido interior, a Via Oeste estima que 677.000 veículos movimentem a rodovia Castelo Raposo. O maior movimento está previsto para segunda-feira, entre as 16 e 18 horas. Na Bandeirantes e Anhanguera, o recomendado é evitar trafegar entre as 16 e 20 horas.
Já na Washington Luiz, que vai para o interior de São Paulo, no lado noroeste, 200 mil veículos devem transitar pela via, sendo o pior horário entre 6 e 8 da manhã e entre as 17 e 19 ao longo dos 5 dias. E olha, se o assunto são as estradas, para uma experiência gratificante, é preciso garantir o quê? Uma viagem segura, gente. Por isso, a gente está falando, né? Já falamos sobre os cuidados para viajar com criança, mas também precisa cuidar do carro. Você vai pegar a estrada? Então, vamos ouvir um especialista no assunto, professor Pedro Luiz Scopino, especialista em mecânica. Vamos ouvi-lo. Primeira coisa e importantíssimo, documentação do carro e do motorista, do condutor. É o passo inicial para qualquer viagem. Depois, se você já fez a manutenção preventiva no seu mecânico de confiança, quer examinar freio, suspensão, correia dentada, motor, dicas para você, condutor, simples, que você mesmo pode e deve olhar. Primeiro item, externo, pneus. Calibrar os pneus e o step pela recomendação do fabricante. Lembrando que todo veículo ele tem níveis de calibração de pneu de acordo com o peso, com a carga. Então, carro leve, a pressão do pneu é mais baixa. Carro carregado, você vai viajar, porta-mala cheio, 5 ocupantes no carro, carga pesada. E claro, com a carga pesada, a calibração dos pneus é diferente. Não se esqueça do step, hein? Muito importante. Cada carro tem a sua pressão de trabalho, então tem que olhar o manual do proprietário ou as etiquetas com marcações de pressão dos pneus, que normalmente está ou no vão de portas dianteiras ou na tampa do tanque de combustível. E agora, com o veículo em local plano, frio, pelo menos 30 minutinhos parado, abrir o capô e examinar os níveis de óleo de motor, nível de arrefecimento, nível de fluido de freio e direção hidráulica. E importante, nível de água do lavador do para-brisas e depois o estado das paletas. Esses são itens básicos que você mesmo, condutor consciente, deve fazer, deve verificar no veículo. Qualquer dúvida, veja no manual do proprietário. E o mais importante, cinto de segurança em todo mundo e boa viagem. Pois é, ficam as recomendações para que você tenha uma viagem muito mais tranquila e segura. Ninguém merece, né? Passar por algum perrengue, estragar a viagem, porque não fez a manutenção correta do veículo. E olha, vamos ver como que está o tempo neste momento na capital paulista. Olha só, eu vou pedir para abrir tela. Tempo bem feio, hein, gente? Para um final de ano, verão. Cadê o calorão, gente? Apesar disso, olha só, parece que está bem frio, né? Mas os termômetros estão marcando 26 graus neste momento. Mas está chovendo e a gente percebe pela câmera os pinguinhos de chuva. Então, se você for pegar as estradas, como a gente falou ao longo do jornal, tenha muito cuidado ao pegar o seu carro, redobre muito a atenção nas estradas, cuidado com a neblina, enfim, para você ter uma viagem muito mais segura. E se você pretende ver a queima de fogos no litoral, você sabe, né? É uma tradição muito comum na virada de ano e é um dos motivos que muitas pessoas descem para o litoral. E nos últimos anos, gente, um debate foi criado sobre o impacto do barulho para pessoas com espectro autista. A gente sabe, tem muitas crianças, adultos com espectro, acamados, idosos, animais de estimação também, os gatos, os cachorros, ficam muito assustados com o barulho. E na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, mais de 700 mil pessoas são esperadas para o Réveillon. Só que 3 cidades já anunciaram que não vão realizar a queima de fogos. Vamos ver. A Prefeitura da Praia Grande foi a primeira a se pronunciar dizendo que não terá queima de fogos. Foi levado em conta as manifestações públicas dos moradores, em defesa de pessoas com espectro autista, animais de estimação, idosos e acamados. Outra cidade que não terá programação é Itanhaém.
A Prefeitura divulgou que diversas atividades culturais e esportivas acontecerão na primeira semana de janeiro. Em compensação, o show pirotécnico não vai acontecer. Em Mongaguá, os turistas e moradores também não vão assistir à queima de fogos de artifício. Em todo o restante da Baixada Santista, o show foi confirmado. No Guarujá, a virada será recebida com 20 minutos de queima de fogos. A atração terá 2 pontos de exibição, no Mirante do Morro da Campina e na Praça 14 Bis. No litoral norte, Ilhabela promete uma grande festa, com shows gratuitos e queima de fogos em diversas praias. E olha, agora a gente fala de um assunto muito sério. Você se lembra quando ontem aqui mesmo no jornal a gente falou sobre aquele bolo muito suspeito que 3 pessoas de uma mesma família chegaram a morrer, ainda alguns estão hospitalizados? Pois é, exames apontaram arsênio no sangue dos sobreviventes que comeram bolo na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Gente, a substância é extremamente tóxica e pode levar à morte. Os resultados das primeiras análises laboratoriais, coletadas pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, indicaram presença de arsênio no sangue de uma das vítimas e dos 2 sobreviventes que comeram o bolo em uma confraternização familiar em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A substância é um elemento químico usado para produzir arsênico, um dos venenos mais perigosos. Foram analisados os sangues da mulher que preparou o bolo, do sobrinho neto dela, uma criança de 10 anos, e de Neuza Denise Silva dos Anjos, que morreu. A tia e o sobrinho permanecem hospitalizados e estão clinicamente estáveis, conforme boletim médico divulgado nesta sexta-feira. Além de Neuza, 2 pessoas morreram com intervalo de algumas horas: Tatiana Denise Silva dos Santos e Maida Berenice Flores da Silva tiveram parada cardiorrespiratória, segundo o hospital. Neuza teve como causa da morte choque pós-intoxicação alimentar. Segundo o delegado que conduz as investigações, a mulher que fez o bolo foi a única pessoa da casa a comer 2 fatias. A maior concentração do veneno foi encontrada no sangue dela. A polícia apura as hipóteses de envenenamento ou intoxicação alimentar. O ex-marido da mulher que fez o bolo morreu em setembro por intoxicação alimentar. A morte não foi investigada pela polícia, por ter sido considerada natural. Agora, a polícia instaurou inquérito sobre o caso e pediu exumação do corpo. Nossa, chocante essa notícia, hein? E agora vamos falar de outro assunto. É bem chato, gente, mas olha, a alta do dólar puxou a inflação do aluguel neste ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no mês de dezembro, o indicador também registrou aumento. Depois de despencar no ano passado, o Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como a inflação do aluguel por ser referência em contratos de locação, fechou o ano com alta de 6,54%. As informações foram publicadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em dezembro, a alta foi de 0,94%. Já em novembro, o IGPM foi de 1,30%. Apesar da elevação, o resultado de 2024 veio um pouco abaixo do esperado. Analistas estimavam um aumento de 6,7% entre janeiro e dezembro. A inflação do aluguel fechou o ano em alta, após uma queda histórica de 3,18% no ano passado. Foi a maior deflação para o período desde o início da série, iniciada em 1989 commodities. Preços administrados e mão de obra foram os componentes que mais pesaram nos índices que compõem o IGPM no mês de dezembro. No índice de preços ao produtor amplo, o preço do café foi o principal destaque. O insumo teve alta de 28,82% no mês, influenciado pelo clima e pelo câmbio. Não tá fácil para o brasileiro não, hein? E olha, em pleno verão, um fenômeno surpreendeu na Serra Catarinense. Os campos amanheceram cobertos por gelo, gente, e impressionaram com temperaturas próximas de 3 graus, mesmo na estação mais quente do ano. Vamos ver.
O Vale dos Caminhos da Neve, em Santa Catarina, amanheceu coberto por uma fina camada de gelo. A paisagem é impressionante e chama a atenção pela peculiaridade. Isso porque o verão começou recentemente, mas a cidade já registrou temperaturas mínimas de 3,4 graus e 4,6 graus Celsius. O fenômeno é muito comum na Serra Catarinense e acontece todos os anos. Neste ano, teve seu auge entre os meses de junho e setembro. De acordo com a previsão realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a estação mais quente do ano na região deve ser marcada pela baixa pressão na atmosfera e a passagem de frentes frias, o que favorece as temperaturas mais baixas. Nossa, as imagens são lindas, hein? Mas bem fora de época, né? Olha, pela primeira vez em quase 100 anos da Universidade Federal de Minas Gerais, o indígena Cachixó fez história e se formou em medicina na mais conceituada faculdade do estado. O novo médico é o Otávio Cachixó, de 30 anos, que nasceu e cresceu na aldeia Capão do Zezinho, que tem aproximadamente 89 indígenas e fica na margem do Rio Pará, na cidade mineira Martinho Campos. Desde jovem, ele sonhava em ser médico, mas por conta de todas as dificuldades de estudo, ele pensou em desistir diversas vezes. Até que em 2018, a aldeia toda vibrou com a aprovação na principal faculdade do estado. Agora, em 2024, a aldeia celebra o primeiro cachixó a receber o diploma e sem negar as raízes. Durante os 6 anos de curso, Otávio sempre tentou ajudar o território indígena e fez um internato em algumas aldeias. Na colação de grau, o formando subiu ao palco com um maracá, que é um instrumento musical indígena, e um cocar na cabeça. Agora, Otávio sonha em abrir as portas para outros indígenas. Nas redes sociais, ele disse: que eu não seja o único, e sim a referência da continuidade. Que lindo, hein? Parabéns para ele. E olha, antes de encerrar o jornal, vamos ver agora o tempo em algumas praias. A primeira que a gente vai ver é lá no Rio de Janeiro, Praia da Tijuca. Vamos ver, olha só, gente, que tempo feio, hein? E não tem muita gente na praia, não. Tem movimento, mas o pessoal saiu, voltou para casa, desistiu de pegar um bronze, porque não dá não. 27 graus neste momento. A próxima praia que a gente vai ver agora ao vivo é Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Agora sim, melhorou o tempo, hein? 26 graus neste momento, que lindo. Muita gente na praia, aproveitando essa aberturinha de sol. E a próxima câmera que a gente vai ver agora é a praia de Copacabana, também no Rio de Janeiro. Tempo feio, 26 graus, mas até que tem bastante gente na praia, né? E é isso, gente. Não vai dar praia para muita gente, mas eu espero que você curta muito. Se for descer para o litoral, redobre a atenção. Um ótimo final de semana para você e toda a sua família. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais. Obrigada.